Olá, sejam muito bem-vindos ao Negócios na Pauta. O crescimento do Produto Interno Bruto do Maranhão em 2023 foi de 6,4%, o maior do Nordeste e o dobro do crescimento do PIB nacional. Apesar de taxas positivas de crescimento dos últimos anos, os indicadores de PIB per capita e renda média familiar ainda estão entre os mais baixos do Brasil. No intuito de criar diretrizes para um crescimento sustentável, que eu coloque a situação econômica e social comparável, pelo menos, à média nacional, o governo do estado anunciou o Plano Maranhão 2050, que pretende criar condições de melhorias em todas as áreas econômicas e sociais do estado, de forma a minimizar as fragilidades da nossa economia e explorar de forma coordenada com a iniciativa privada os potenciais de desenvolvimento econômico do estado. Se quer saber mais sobre este assunto, fique conosco, porque Negócios na Pauta está só começando. Até o século XIX, o Maranhão era um dos estados mais ricos do Brasil, com renda per capita equivalente aos Estados Unidos. As mudanças políticas e econômicas ocorridas no Brasil e no mundo ao final do século XIX e início do século XX levaram a economia do estado à decadência e estagnação. Sinais de reerguimento da economia ocorreram já no final do século XX com a implantação de núcleos exportadores minero-metalúrgicos em São Luís e Açailândia, com polo de agronegócio na região de Balsas e definitivamente pela criação da empresa maranhense de operação portuária para administrar o porto de Itaqui. Estes núcleos deram um novo dinamismo à economia estadual, mas não tiraram ainda o Maranhão das últimas posições dos indicadores econômicos e sociais entre os estados da federação. Cabe ao governo e à sociedade proporem novas estratégias de desenvolvimento econômico e social para dar um melhor futuro ao estado. Bem, para falar sobre este assunto, estamos aqui em estúdio com o secretário de Planejamento do Estado do Maranhão, o senhor Vinícius César Ferro Castro. Boa noite, secretário. Boa noite, Arthur Cabral. Agradeço pela oportunidade de estar aqui presente para dialogarmos aí sobre os projetos para o Maranhão. Pois é, a gente teve uma boa notícia agora no mês de junho, que é do lançamento do Plano do Maranhão 2050, que pretende dar diretriz e estratégia para o crescimento econômico e social do estado até 2050, quase 30 anos depois, né? Bem, a iniciativa do governo é louvável, né? Porque apesar de todos os esforços deste governo e dos anteriores, o estado ainda apresenta indicadores sociais e econômicos entre os mais baixos da federação, né? Então, secretário, o que motivou, né, a elaboração desse plano? Como é que foi a forma de trabalho? Eu vi que houve um financiamento do Banco Mundial, né, para a contratação da consultoria. Como é que foi toda essa história do plano? Bom, na última sexta-feira, no dia 14, o governador Carlos Brandão deu início a esse grandioso projeto, que é o Plano Maranhão 2050. É o primeiro plano estratégico a longo prazo, feito por um governante aqui no nosso estado. E é um plano que nasceu a partir de um diagnóstico socioeconômico, justamente para que a gente pudesse estudar e avaliar como conseguiríamos avançar alguns indicadores socioeconômicos do estado do Maranhão, como você citou. Nós temos diversas políticas públicas em execução e a missão e o papel da CEPLAN é justamente de avaliar e monitorar essas políticas públicas que estão sendo executadas pelo governador, no sentido de avaliarmos se está correto, se está causando aquele impacto que a gente imagina. E o instrumento de longo prazo é justamente para que a gente possa corrigir esses indicadores históricos, porque a gente entende que não é a partir só de um mandato governamental, que é um período curto de 4 anos, que a gente vai conseguir reverter esses cenários. Mas com certeza ajuda, e é o que o governador Carlos Brandão se compromete todo dia, é da gente efetivamente mudar a realidade do estado. Então o plano de longo prazo é justamente para que a gente possa desenhar um caminho, criar metas para alcançarmos o resultado. Então, nos próximos 26 anos, o estado do Maranhão vai estar guiado a partir desse plano 2050 e teremos a oportunidade também de fazer a revisão. Não é um plano da gestão do governador Carlos Brandão, não é um plano de governo, e sim um plano de estado.
Então, o governador, na última sexta-feira, assinou um projeto de lei e uma proposta de emenda à Constituição, onde o Plano Maranhão 2050 é um instrumento norteador para os demais instrumentos de planejamento público, como o PPA, LOA e LDO. Então, esse sinal do governador foi muito positivo para que a gente possa iniciar esse grandioso projeto e mudar a realidade desses indicadores do estado do Maranhão. O senhor acabou respondendo algo que eu ia perguntar logo em seguida, né? Porque quase 30 anos perpassa aí em torno de 7 mandatos governamentais. E o Brasil é muito frágil nessas políticas de Estado, né? De continuidade de política de Estado. E talvez só onde tinha uma continuidade bastante significativa nos governos militares que se conseguia fazer plano de longo prazo, mas a própria empresa que foi contratada, ela chegou a fazer um plano similar a esse, não era igual, mas similar, em governos anteriores, se eu não me engano, no governo Zé Reinaldo Tavares, não me lembro bem. E vocês avaliaram como é que foi a consequência daquilo? Se foi seguido, não foi seguido, se houve alguma consequência? Cabral, esse plano partiu da proposta em parceria com o Banco Mundial, o BID, Banco Interamericano, a partir do Profisco 2, que é uma parceria entre a CEPLAN e a Cefaz. Então, a partir de então, a gente contratou uma consultoria, que é a Macroplan, uma das empresas mais renomadas aí a nível mundial. E durante esse diagnóstico, nós sentando com a equipe deles, nós fomos pegar os casos práticos e os cases de sucesso, a exemplo do estado de Espírito Santo. Inclusive, o ex-governador Paulo Artung esteve presente no nosso evento de lançamento, fez uma palestra sobre planejamento estratégico a longo prazo e a gente usou esse caso prático como exemplo. No Espírito Santo, eles foram pioneiros em iniciar esse projeto desde 2005, 2008, por aí, onde o então governador Paulo, ele viu a necessidade de um planejamento a longo prazo e lá, por exemplo, esse ano está acontecendo a 5ª revisão do plano estratégico. É como você iniciou no comentário. O nosso plano ele vai passar por 6 mandatos, ou seja, cada governador, cada secretário de planejamento e demais presentes da comissão poderão fazer as revisões necessárias. A gente entende que o problema de hoje não será o problema daqui a 10, daqui a 15, daqui a 25 anos. A gente compreende, está prevista essa atualização, mas nós partimos de casos práticos para que a gente não invente nada anormal. A gente vai seguir justamente esses exemplos onde a gente já sabe que colheram os bons frutos, como o estado do Espírito Santo. Periodicamente a gente tem alguns planos que aparecem aqui para o Brasil, não estou falando nem do Maranhão, e o Banco Mundial é um desses organismos internacionais que já fez alguns planejamentos. Planejamento, vou falar em planejamento, quem fala planejamento é o ente governamental, planos, né, ou sugestões de plano. Até, por exemplo, a logística brasileira, o Banco Mundial fez há um tempo atrás. E quem é especialista no setor identificou uma série de falhas, porque de fato parecia que não havia uma participação de pessoas da sociedade que realmente conheciam o problema. Como é que vocês conseguiram trazer esse conhecimento intrínseco, né, da sociedade, aí eu falo todos os players de todos os setores, que são coisas muitas vezes que não está escrito, né, não está registrado. O que está registrado é a estatística, né? Como é que foi isso, secretário? Uma das missões que o governador Carlos Brandão nos deu foi justamente que, além de planejar, além de escutarmos os técnicos que são nossos servidores do Estado de várias secretarias, é justamente compor com a participação popular, compor com a iniciativa privada e com as academias. Então, esse Plano Maranhão 2050, ele foi feito de forma coletiva. A gente abrimos consultas online, nós abrimos um concurso recentemente para os jovens e adolescentes participarem de uma campanha chamada Maranhão que Queremos, dentro da nossa rede de ensino, onde cada um teve a oportunidade de pensar e desejar o Maranhão até 2050. Eu vou reforçar, inclusive está acontecendo nesse exato momento. É a 10ª edição do programa Orçamento Participativo, onde a gente escuta a população de 32 territórios aqui do estado do Maranhão, para a gente ver e identificar as prioridades das demandas deles de acordo com o seu território. A gente sabe que os recursos públicos são insuficientes para resolver todos os problemas ao mesmo tempo, mas entendemos que a partir do orçamento participativo nós conseguimos
priorizar as ações que cada território deseja e cada população deseja. Então foi a partir desse rol de situações. De foi um trabalho de quanto tempo, secretário? Foi um trabalho de 2 anos. Foi iniciado um trabalho há 2 anos atrás, ainda pelo ex-secretário Luiz Fernando, já na gestão do governador Carlos Brandão. O secretário Luiz Fernando participou da escolha da empresa Macroplan, e aí a partir do meu ingresso à Secretaria de Planejamento, nós continuamos esse projeto, passamos o último ano debruçado sobre a construção desse plano, e o governador Carlos Brandão, na última sexta-feira, no dia 14, entregou à população esse grande projeto que a gente vai poder revisar e atualizar. O governador também teve uma importante iniciativa de institucionalizar uma comissão. Essa comissão é formada por membros do governo estadual, ou seja, do executivo, é formada por componentes da iniciativa privada, representantes do SEBRAE, FEComércio, FIEMA e outros organismos privados, por membros das academias, das universidades, e também nós abrimos um chamamento público, onde toda a sociedade civil pôde participar dessa construção e tem assento garantido na Comissão Maranhão 2050. Então, foi construído de fato de forma coletiva. Essa comissão vai ficar subordinada a qual órgão de Estado? Essa comissão ela é presidida pelo secretário de Estado do Planejamento, ou seja, o governador me deu essa missão. Nós todos da comissão somos uma espécie de guardiões, então a gente vai agora ampliar os nossos conhecimentos, nossas ações em cima desse plano, se debruçar, e a nossa maior missão agora é tirar do papel e colocar na prática. Então, para isso, a gente está pensando em criar escritórios de projeto, criar uns escritórios de liderança para que a gente possa ter condição de manter servidores focados na execução do plano. Nós sabemos que a rotina é bem puxada, nós já temos as secretarias voltadas para a execução da política pública que é necessário atualmente, mas precisamos também fortalecer através de mais recursos humanos para que a gente possa dar conta de tirar o que está no papel e colocar na prática. Secretário, uma das coisas que quem não está no governo não consegue visualizar de maneira muito clara é como essa governança de planejamento e de projetos dentro do governo, porque há vários órgãos circulando em torno desse tema, né? Nós temos a SEDEP, né, que é a Secretaria de Projetos Especiais, temos a Secretaria de Indústria e Comércio, né? Como é que fica essa situação toda, né? Porque a gente vê que todos acabam trabalhando para captação de investimentos, de desenvolvimento de novos projetos, e como é que fica agora com esse rearranjo todo de criar mais uma comissão para tratar disso? A gente teve a preocupação de colocar todos os representantes dessas secretarias estratégicas, maior parte das secretarias são dessa atividade meio, dessas atividades de desenvolvimento, da parte industrial. Nós fizemos questões de todos participarem efetivamente da comissão. Nós temos 5 eixos de trabalho. Dentro desses eixos de trabalho, nós vamos criar 4 comissões, 4 câmaras técnicas. E dentro dessas câmaras técnicas, nós iremos compor diversas secretarias do Estado. Não somente as que estão garantidas na comissão, mas também as outras secretarias que, porventura, serão as secretarias finalísticas. Eu vou dar um exemplo aqui, uma das principais pautas do nosso plano é a ampliação da escola e do ensino de tempo integral. A gente vai discutir, claro, com as secretarias de forma estratégica, mas precisamos inserir a Secretaria de Educação dentro do processo, para que a gente possa estudar de forma efetiva a parte educacional que compete a eles. Então vai ser feito assim, a cada temática nós iremos convocar as secretarias finalísticas, iremos convocar os participantes da comissão, e se a gente entender que precisa de um terceiro organismo, nós iremos com certeza construir de forma coletiva para a gente efetivamente conseguir colocar o plano em prática. Bem, dentro do plano existe um diagnóstico muito interessante, a metodologia do plano é muito interessante, até por dever de ofício acabei lendo bastante os relatórios que foram feitos pela consultoria, e apresenta uma das fragilidades maiores do Estado, né, que é a questão da qualificação de mão de obra. Nossos indicadores de educação são sempre abaixo da média nacional, e até as metas de IDEB, por exemplo, não têm sido alcançadas ao longo dos anos, né? Eles têm crescido mais abaixo da média e nos últimos 2 anos até caíram, né? Mas enfim, nós vamos dar aqui um rápido intervalo
E lembrando que Negócio na Pauta tem o apoio do Energético Team Power, o Guaraná Geneve, a Seabra Automação e Soluções Industriais e as lojas Centro Elétrico. A gente faz agora uma rápida pausa e na volta vamos saber mais sobre o Plano Maranhão 2050. Fique aí que já voltamos.